Boa noite, eu sou o professor Ricardo Silva Palha, doutor em Educação e atualmente atuando no Colégio Militar de Juiz de Fora. Juntamente com a professora Daniele Cristina Silva, mestra em Educação pela Universidade Federal de Lavras, nós organizamos esse trabalho completo para apresentar nesse Congresso Internacional de Movimentos Docentes, no qual é intitulado Breve Histórico e algumas considerações sobre as políticas e legislações educacionais brasileiras. Passo a apresentar agora. Bom, os principais autores que utilizamos para esse trabalho foram Carvalho, de Fará, Nisker, Romanelli e Sec. O recurso metodológico utilizado foram as pesquisas bibliográficas com uma abordagem qualitativa. Os recursos utilizados, como eu disse, foram os livros, artigos científicos da área educacional, além de sites da internet. Inicialmente, nosso trabalho foi dividido em duas partes principais. A primeira, destacamos os aspectos históricos das políticas públicas brasileiras. E iniciamos ali pela década de 1930, bem na época do Estado Novo, onde aquela época ali do Estado desenvolvimentista de Vargas, né, onde realmente se iniciaram as grandes, né, políticas públicas brasileiras. E no segundo momento, destacamos as políticas e legislações educacionais mais específicas, né, no Brasil. Aí fizemos um recorte histórico, iniciando lá no período pombalino do século XVIII, onde a educação estava centrada, né, nas mãos do Estado, passando pelo ato adicional da época do Império, já no século XIX, 1834, que teve uma pequena diferença, né, deu uma maior autonomia às províncias, e já no final ali do século XIX, com a primeira Constituição republicana, ali na República Velha, houve o quê? Uma descentralização da educação básica para os estados, enquanto a federação ficou apenas com o ensino superior e as instruções militares. Já no século XX, teve um grande marco, né, na educação nacional, que foi o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Na época ali do escola-novismo, onde teve aquele grande avanço, né, nas concepções de educação, educação para todos, desenvolvimento social. E, no entanto, ela ficou bastante romantizada, essa visão, porque ela, na prática, ela não teve tanto avanço como na teoria. Ela ficou um pouco aquém das necessidades do dia a dia mesmo da educação dos brasileiros. Já meados ali do século XX, teve as leis orgânicas de ensino, que foram as reformas, né, mais conservadoras, né, do ministro Capanema, enfim, que também deixou a desejar. E o grande marco, né, das legislações educacionais e das políticas educacionais foram exatamente as leis de diretrizes básicas da educação nacional, que foram especificamente para a educação. Foram as 3 LDBs, né? 4024 de 1961, a 5692 de 1971 e a
que temos atualmente, né, a 9394 de 1996, que vem sofrendo bastante várias reformas ultimamente, bastante substantivas. Bom, e as considerações principais do nosso trabalho foi que as políticas públicas, em especial as educacionais, são bem recentes no Brasil, né, como podemos verificar no nosso recorte histórico. Ao contrário de legislações educacionais que já estão presentes desde o período lá pombalino, né, as reformas pombalinas, coloniais. E essas reformas, durante esses séculos, outros documentos legislativos, interferiram bastante na educação brasileira. No entanto, do ponto de vista de uma política pública mesmo, de Estado, a educação passou a ser concebida como diretriz visando enfrentar o problema público, somente a partir da segunda metade do século XX, né, com as LDBs. Com isso, podemos verificar que o nosso país está ainda iniciando, né, está experimentando ainda esse processo de políticas públicas específicas para a educação. Assim, com esses recortes históricos e conhecendo, né, todo esse trajeto que já percorremos dentro das políticas públicas educacionais, achamos fundamental esse trabalho nesse sentido para que não tenhamos retrocessos, né, como já ocorreram em outros períodos históricos. E sim que as políticas públicas educacionais se tornem cada vez mais consolidadas e importante e beneficiando o foco principal, que é o público. Algumas referências eu deixo aqui para vocês. Muito obrigado.